Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versos 4 e 5. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Verso 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre esta palavra eu lançarei as redes. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Amém. Podem se assentar. Muito feliz de estar aqui com os irmãos essa manhã. Durante esse mês nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus. A relação do discípulo e a oração. O Alessandro nos trouxe uma palavra abençoada. O pastor Lobão, na semana passada, falou sobre o custo do discipulado. E hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a vontade de Deus. Estão completando quase 10 anos que eu estou aqui na igreja, uma bênção maravilhosa. E desde que eu cheguei, eu conheci os trabalhos sociais da igreja. E esses trabalhos sociais a gente começou a conhecer um, outro, e cada vez fomos nos envolvendo mais. Hoje eu faço parte do Instituto Nasce. O Instituto Nasce ele foi criado pela igreja para gerenciar, organizar todas essas obras sociais. E nós estamos precisando de voluntários. Eu pedi para projetarem ali um pedacinho ali da tela do Instagram. Se você quiser conhecer mais, se você quiser ser um voluntário, digita lá, instituto.nasce IBCA, vai aparecer lá os nossos trabalhos sociais. Nós precisamos de você, precisamos dos seus dons, dos seus talentos. Às vezes você tem uma tarde livre, às vezes você tem uma manhã livre, você pode contar histórias ali na Casa Amparo, aqueles pacientes que estão ali fazendo um tratamento para o câncer. Você pode dar uma aula de reforço, às vezes você pode ser um voluntário lá na região Calunga durante um feriado, um final de semana. Se Deus tem colocado isso no seu coração, nos procure. Essa obra ela é mantida pela Igreja Batista, ela é totalmente da igreja, e agora nós estamos com esse novo nome, com esse novo CNPJ, Instituto Nasce. Se você não tem o Instagram, glória a Deus, você está liberto dessas coisas. Procura a gente aqui na igreja, tá? Procura a gente aqui na igreja, tá bom? Dá o seu nome, a gente vai lá. Se você ainda não conhece, nós temos uma casa de tratamento, de apoio ao tratamento do câncer aqui em Anápolis, é a Casa Amparo. Nós temos uma creche aqui em Anápolis, cuida de aproximadamente 120, 150 crianças. E nós temos também uma creche na região Calunga, a 500 quilômetros de distância, lá na região quilombola. Lá são 20, 25 crianças que são amparadas por esse trabalho, por esse projeto. E eu sempre gosto de falar desses trabalhos, porque às vezes Deus tem colocado no seu coração, assim como colocou no meu. Eu não me lembro de quantos chamados missionários eu já fui. Toda vez que eu ouvia falar que tinha um culto missionário, que tinha um chamado missionário, eu estava lá na frente, com a mãozinha levantada, orando. Deus nunca me levou como missionário, mas de vez em quando a gente ajuda aí num monte de coisa. Então você também pode ser um voluntário, pode ajudar, seu dom, seu talento pode abençoar mais pessoas. Voltando para o nosso texto, nós estamos falando sobre a relação do discípulo e a vontade de Deus. E eu não consigo falar a relação do discípulo e a vontade de Deus sem antes falar sobre o ser discípulo. O que é ser um discípulo do Senhor Jesus. E nessa passagem que nós lemos, o Senhor Jesus ele chega para Pedro e fala: Pedro, volta para o mar e lança as redes. Então todos nós conhecemos esse texto. Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, o senhor entende de pregação e eu entendo de pescaria. Pesquei a noite inteira, no horário certo, no lugar certo, do jeito certo, e não pesquei nada. Você está querendo que eu pesque no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Porque o Senhor está falando, eu vou obedecer.
eu não quero, está tudo errado, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E nós conhecemos o milagre, Pedro foi e as redes ficaram cheias, ficaram ali todos maravilhados com aquilo que o Senhor Jesus fez. John MacArthur, comentando esse texto, ele vai dizer que ali havia milhares de pessoas, porque Jesus havia multiplicado o pão. Então, antes desse milagre, as pessoas estavam indo atrás da multiplicação dos pães. Então, tinha milhares de pessoas seguindo a Jesus. E como eram muitas pessoas que seguiam a Jesus, ele, por 2 vezes, alimentou multidões de milhares de seguidores. A contagem oficial, ela costumava considerar apenas homens adultos. Portanto, as multidões poderiam ser 2 vezes, 3 vezes maior. As multidões ocupavam as praias para ouvi-lo. As colinas que acompanhavam parte da margem do mar formavam como se fosse um anfiteatro. Era um lugar maravilhoso para que a voz de Jesus se propagasse ali no meio daquela multidão. Mas a partir dessas pregações, Jesus começou a separar os seus seguidores dos seus discípulos. Em uma dessas palavras, em uma dessas pregações, os discípulos viraram para Jesus e disseram assim: dura é essa palavra. Quem pode obedecer? Quem pode seguir? E então Jesus começa a separar aqueles que são multidão daqueles que são discípulos. Algumas coisas Jesus não revela para as multidões. Lembra daquela passagem que ele conta sobre a semente que vai caindo no meio do caminho, e ele fala: uma semente caiu na beirada do caminho, outra semente caiu nas pedras, outra semente caiu no meio dos espinhos e outra caiu em terra fértil. Ele terminou a pregação, ele terminou a explicação e pronto. E então depois, em separado, os seus discípulos falaram: Senhor, explica-nos essa parábola, nós não entendemos. Então, para os discípulos, o Senhor Jesus, ele explicava mais. Para os discípulos, o Senhor Jesus se revelava. Para os seus discípulos, o Senhor Jesus tinha um tratamento diferenciado em relação à multidão. Hoje, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo em tempos também de seguidores, tempos de multidões. Falamos sobre Instagram, e o Instagram funciona através de seguidores. Outras redes sociais também, você pode falar: não, eu sigo fulano, tudo que ele faz lá eu fico sabendo, estou seguindo ele. Ah, eu sigo Beltrano, você viu o que fulano fez essa semana? O cara está milhões, milhares de quilômetros, você nunca nem viu a pessoa pessoalmente, você sabe o que ela come, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela detesta. Você é um seguidor daquela pessoa. Só que esse tempo de seguidores, tem pessoas hoje que vêm à igreja e às vezes eles são apenas multidão. Às vezes ele vem à igreja, ele vem, pega o pão, pega o peixe e ele vai embora. Ele não quer saber das coisas mais individuais. Ele não quer participar das coisas pequenas. Ele só quer participar das coisas grandes. Hoje nós também estamos em tempos em que as pessoas procuram a Jesus, mas eles não são seguidores fiéis do Senhor Jesus. Eles são apenas multidão. Eles vêm, participam um momento ou outro, pronto. A minha cota já deu. Chega. Não é eu que abro a igreja, não sou eu que fecho a igreja. Já fui lá, bati meu ponto, já estou liberado, já estou tranquilo. O nosso tempo hoje, irmãos, também é um tempo de seguidores. Também tem pessoas que eles são seguidores e eles não querem ser discípulos. Eles não querem. O ser discípulo do Senhor Jesus era uma decisão. O Senhor Jesus nunca obrigou ninguém a ser seu discípulo. Os textos bíblicos vão falar que tinha uma multidão que seguia ele. Em outros textos bíblicos vão falar dos 70.
Jesus enviou 70 de 2 em 2. Mas de toda a multidão e de todos os 70, Jesus separou 12 para andarem mais perto de si, para serem os seus amigos chegados. 12 apóstolos. A esses 12, ele se revelou. A esses 12, ele abriu o seu coração. Então, o ser discípulo do Senhor Jesus é uma decisão. Você decide ou não. Você pode continuar só seguindo a Jesus de longe, ou você pode tomar a decisão de ser um discípulo do Senhor Jesus. E o convite do Senhor Jesus é para todos. Para todos é o convite de ser seu discípulo. Nós estamos com 2 pequenininhas lá, e a tarefa da vez agora é colocar as 2 para dormir. E não dorme junto, tem que ser separado. E aí eu estou lá no quarto tentando fazer a Rebeca, 5 anos, dormir. E aí ela puxa um assunto e puxa outro e não sei o quê. E queria saber por que eu nunca tiro esse anel do dedo. Por que você nunca tira esse anel do dedo? E ela é toda vaidosa, ela gosta de se enfeitar, um anel, um colar para ela faz toda a diferença. E queria saber por que eu não tiro esse anel do dedo. E vai a missão de explicar o que é esse anel. Falei, olha minha filha, seu pai se interessou por uma moça, e ele chamou essa moça para sair, ela aceitou, e então nós nos casamos, e no dia do casamento o papai fez um compromisso. Eu perguntei para ela se ela queria viver comigo o resto da vida. Então eu peguei um anel meu e pus na mão dela. E ela aceitou. E ela pegou um anel dela e pôs no meu dedo. Falei, esse anel está escrito o nome dela. Então esse anel se chama aliança. É uma aliança que eu fiz com ela. E por causa dessa aliança, eu vou fazer as vontades dela, eu vou agradar ela, e ela vai fazer o possível para me agradar. E vocês são frutos maravilhosos dessa aliança. Acho que nem se eu tivesse estudado eu tinha dado uma resposta dessa. Nem se eu tivesse lido e preparado antes. Ser discípulo do Senhor Jesus é você aceitar o convite dele e colocar uma aliança dele no seu coração. Isso é ser discípulo do Senhor Jesus. Você falar assim, eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus. Quando nós fazemos essa aliança, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E quando nós fazemos essa aliança com o Senhor Jesus, nós também temos que abrir mão de algumas coisas que desagradam ao Senhor Jesus. Tem algumas coisas que não condizem com essa aliança. Tem algumas coisas que não combinam com essa aliança. Tem algumas pessoas aí fora que falam que são casados. Mas se você for olhar o comportamento, você fala, isso não é um casamento. Nem de longe isso é um casamento. Mas algumas pessoas também se enganam, porque eles dizem que são discípulos do Senhor Jesus. Mas se você for olhar o comportamento, você vai falar, esse comportamento não condiz com discípulos do Senhor Jesus. Esse comportamento é comportamento de gentil. Esse comportamento é comportamento de pessoas que não têm aliança. É comportamento de pessoas que estão longe da vontade de Deus. A relação, meus irmãos, do discípulo e da vontade de Deus começa perguntando como está a sua aliança com o Senhor Jesus. Como está o seu coração em relação ao Senhor Jesus. Eu vim aqui essa manhã para te perguntar isso. Talvez essa aliança sua está suja, talvez essa aliança sua está guardada dentro da gaveta, mas essa manhã o Senhor Jesus te chama de volta para essa aliança. Nessa manhã o Senhor Jesus, Ele quer renovar essa aliança com você. Eu não sei como está a sua vida de oração, eu não sei como está o seu coração em relação à obediência a Deus, mas essa manhã o Senhor quer renovar essa aliança com você. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar? E nessa oração você vai responder para o Senhor Jesus como está a sua aliança de discípulo com Ele, como você tem respondido, como você tem cuidado dessa aliança com o Senhor. Ó Pai bendito, Pai bondoso, louvado seja o Teu nome.
Senhor, o Senhor nos trouxe essa manhã aqui, meu Deus, com um propósito, ó Pai. Senhor, nós não viemos aqui apenas, meu Deus, por rotina. Nós não viemos aqui essa manhã, meu Deus, apenas, ó Pai, para cumprir, ó Deus, aquilo que nós temos costume de fazer. Mas o Senhor tem um propósito na nossa vida, meu Pai. O Senhor tem um propósito, meu Deus, na vida de cada um dos irmãos que estão aqui e daqueles que nos assistem, ó Pai querido. Que esse amanhã, meu Deus, que esse momento seja um momento do Senhor falar no nosso coração. Meu Deus, aquele, ó Pai, que tem andado distanciado do Senhor, aquele, ó meu Deus, que acha que é um discípulo do Senhor, mas está longe, meu Deus, que o Senhor nessa hora venha trazê-lo de volta, Pai querido. Senhor, que essa aliança, meu Deus, não seja quebrada, que essa aliança, meu Deus, não seja, meu Pai, esquecida, ó Senhor, mas que o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, meu Pai, venha renovar essa aliança que o Senhor tem com cada um aqui essa manhã, meu Deus. Nós não estamos aqui em vão, nós não viemos aqui por acaso, mas nós estamos aqui pelo propósito e a graça do Senhor nas nossas vidas, ó Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A relação do discípulo e a vontade de Deus. A relação do discípulo e da vontade de Deus, eu fui pesquisar e todos os apóstolos, eles falam sobre isso. Para Paulo, ele tinha em sua mente muito claro que o que ele fazia era a vontade de Deus. Quando ele vai escrever a saudação, as cartas, ele fala assim, ó, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Ele tinha plena consciência que ele era o que ele era pela vontade do Senhor. E quando ele vai escrever aos Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, olha, a vontade do Senhor é essa, que vocês se santifiquem de toda impureza. A vontade de Deus para vocês é que em tudo vocês venham a dar graças. Essa era a vontade de Deus para os Tessalonicenses. E eu também posso entender que essa é a vontade de Deus para a igreja. Que a igreja se santifique. Que a igreja também venha dar graças a Deus em todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve para os filipenses, ele vai dizer o seguinte, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. A vontade de Deus para os filipenses é que eles desenvolvessem a vossa salvação. Desenvolver a salvação. Você continuar crescendo na graça, na misericórdia do Senhor, e isso ser um desenvolvimento na sua vida. E nós vamos perceber isso praticamente em todas as cartas paulinas. Mas não é só Paulo que fala sobre a vontade de Deus. Pedro também escreve, 1 de Pedro capítulo 2, verso número 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais enmudecer a ignorância dos sensatos, no vosso exemplar procedimento. Segundo Pedro, a vontade de Deus para a igreja é um procedimento exemplar. Que a igreja seja um exemplo em todos os seus procedimentos, em tudo aquilo que a igreja faz. Essa é o que os apóstolos vão falar sobre a vontade de Deus. E talvez você pode me perguntar, e eu me faço essa pergunta sempre, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se você já tem isso muito claro para você, glória a Deus, aleluia. Mas para mim essa é uma das maiores dúvidas que eu enfrento constantemente. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para mim hoje? O que Deus quer de mim hoje? Olha, o discípulo e a vontade de Deus, de uma forma generalizada,
Deus quer a nossa santificação. Deus quer o nosso exemplar proceder. Deus quer que em tudo nós venhamos a dar graça. Já são motivos suficientes para nós tratarmos o nosso temperamento e termos que tratar o nosso coração constantemente. Só que nós vamos ver no decorrer das Escrituras que Deus tem uma vontade específica para alguns. Algumas pessoas Deus tem um tratamento diferenciado. Para algumas pessoas Deus tem um tratamento diferente dos demais. Ronaldo Lindório comenta e diz que a vontade de Deus às vezes pode ser dura e difícil, mas você não vai achar nada mais gratificante nessa terra do que fazer a vontade de Deus. E quando eu olho alguns exemplos na palavra do Senhor para ver que a vontade, a relação do discípulo e a vontade de Deus, eu não consigo me esquecer do exemplo de Jonas. E Jonas me encabula, Jonas me admira, porque a minha maior dificuldade às vezes é saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E Jonas sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Mas o que Jonas fazia da vontade de Deus? Jonas fugia da vontade de Deus. Então eu não sei se a sua dificuldade é conhecer ou não a vontade de Deus, ou se a sua dificuldade é, conhecendo a vontade de Deus, obedecer ou não à vontade de Deus. Porque Jonas conhecia. Jonas sabia muito bem que Deus queria que ele fosse pregar para os ninivitas. E Jonas falava, Deus tem o coração mole, Deus perdoa qualquer um. A hora que aqueles ninivitas ouvirem a palavra, eles vão orar e vão se arrepender. Deus não vai destruir. E Jonas queria que os ninivitas fossem destruídos. Ainda bem que hoje na igreja ninguém quer que ninguém seja destruído, né? Glória a Deus. Hoje nós não somos assim, só Jonas que era. E Jonas fugia da vontade do Senhor. Ele não tinha dúvidas, ele só não queria obedecer. Isso trouxe consequências sérias para a vida de Jonas. E não só para a vida dele, para a vida de todos os que estavam naquele barco. A carga do barco foi embora, a vida dos marinheiros quase se perdeu quando ele não obedeceu à vontade de Deus. Porque, por causa da teimosia de um, outros são prejudicados. Impressionante isso. Outro que me impressiona também, quando a gente fala sobre o discípulo e a vontade de Deus, é a vontade, o chamado de Deus na vida de Oséias. Deus separou Oséias para ser um sacerdote, para ser um profeta na sua nação, e para exemplo de Israel, Deus manda que Oséias se case com uma meretriz, e não exigir dessa meretriz que ela abandone os seus atos. E Oséias cuidava dos filhos da meretriz como se fossem seus filhos. E Deus usava isso para demonstrar para Israel: vocês também estão se prostituindo. E eu, assim como Oséias, eu continuo cuidando de vocês. A vontade de Deus particular para algumas pessoas. E eu creio que Deus tem uma vontade particular também para as nossas vidas. E o maior exemplo de obediência à vontade de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em tudo, a palavra do Senhor nos diz, em tudo ele foi obediente. Em todas as coisas ele obedeceu. Em tudo ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus podia ter obedecido todos os mandamentos. Ele já ia estar acima dos fariseus. Os fariseus eram os top da época, gente. Os fariseus eram os melhores que tinham. Os fariseus nasceram como um movimento de avivamento na nação de Israel. Eles eram os mais justos, eles eram considerados mais santos, e Jesus vem e mostra que ele era mais santo do que os fariseus. Já foi obediente demais. Podia falar, Senhor, pronto, cumpri minha parcela. Mas a vontade de Deus era que o Senhor Jesus fosse morto. Ele podia ter vivido aí até os seus 90 anos, né? A gente nunca sabe qual que é a idade certa para morrer, né? Sei lá, até os 80, 90, 95, 105.
ia morrer como um santo homem. Iam fazer uma estátua para ele e tal. Mas a vontade de Deus não era simplesmente que ele morresse. Tinha que ser uma morte de cruz. E em todas as coisas, o Senhor Jesus foi obediente. É o maior exemplo que nós temos. A relação do discípulo e a vontade de Deus é imitar o Senhor Jesus. E em tudo que o Senhor Jesus foi obediente, nós também, se somos chamados discípulos, nós também temos que obedecer. O ser discípulo ou não é opcional. Você pode escolher. Vir à igreja ou não é opcional. Pode escolher. Seguir o Instituto Nasce no Instagram é opcional. Agora, desde o momento que você se torna um discípulo, a obediência não é mais opcional. Porque se você é um discípulo e não obedece, automaticamente você não é um discípulo. Quando você aceita uma aliança e você entra na aliança, a fidelidade, ela não é opcional. Se você não é fiel, a aliança é quebrada. Então, quando você se torna um discípulo do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus requer dos seus discípulos é a obediência à vontade de Deus. Irmãos, isso não é opcional nas nossas vidas. A obediência à vontade de Deus não é opcional para os seus discípulos. Nós precisamos obedecer e obedecer em todas as coisas. Obedecer em tudo. E nós percebemos isso também na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, e nós continuamos. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá nos céus. A vontade de Deus não é indagada lá no céu. O querer de Deus não é indagado lá no céu. Arcanjo Miguel, vai lá e faz alguma coisa. Ah, Senhor, hoje não. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu não sei o quê. Deixou de ser arcanjo. Simples. Caiu. E a queda foi grande. Então, a vontade de Deus, ela não é indagada lá nos céus. Mas para nós, muitas vezes, nós queremos negociar a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos barganhar a vontade de Deus. E para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus seja feita, a nossa vontade, ela tem que ser diminuída. A nossa vontade, ela tem que ser sufocada, morta, esmagada. A gente não consegue, dificilmente, nós vamos conseguir fazer os dois. O pastor foi convidado para ir nas bodas de 15 anos. Disse assim a história. E quando o pastor chegou lá para aquela celebração, uma festa linda, uma festa maravilhosa, e naquelas bodas tinha ali todo enfeite, tinha ali todo um coquetel, tinha ali um monte de coisas, e então passaram a palavra para o pastor, para ele dar uma breve saudação, antes daquele momento da valsa, antes daqueles momentos ali que já estavam estipulados. E então o pastor começou a falar sobre o dom da vida, e o pastor falou como é maravilhoso, e Deus abençoa, e que Deus faz tudo. E ali para terminar, o pastor vira para aquela debutante, pastor vira para aquela aniversariante e fala assim: você, minha jovem, você podia entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje. Você está no começo da sua vida, no auge da sua juventude, você podia entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje. No meio da festa, uma festa de aniversário. Uai, pastor, não era hora, não é momento de você fazer isso, pastor. Você está quebrando o clima aqui todinho. E então aquela jovem, todo mundo voltou-se o olhar para ela toda sem graça, desconfiada, falou: ah, pastor, eu ainda estou muito nova. Quando eu estiver um pouco mais velha, eu vou pensar nisso. Segue a festa, vida que segue, a banda toca, começaram ali as danças, aquela coisa bonita, aquela coisa toda. Quando está encaminhando para o final da festa, então o pastor vai lá procurar a moça, os pais, para poder se despedir.
E o pastor pegou um salgadinho lá e estava comendo aquele salgadinho, aquele negócio lá. E ele virou aquele negócio maravilhoso que estava na boca dele, jogou num copo, chegou e falou assim: ó, eu trouxe isso aqui de presente de aniversário para você. Todo mundo assustou com aquela nojeira, com aquele trem terrível, com aquela coisa, e falou: meu Deus. Aí a menina perguntou: o que é isso, pastor? É o que você está querendo fazer com Deus. Você está querendo se acabar, você está querendo se estragar, você está querendo acabar com a sua vida toda, e quando tiver só o bagaço, quando tiver mais nada que presta, aí você está querendo procurar o Senhor Jesus para poder ofertar a Ele. E às vezes é isso que nós fazemos. Às vezes nós damos o pior para o Senhor. O cordeiro que nós oferecemos para o Senhor é sempre o machucado, o manco, aquele que não servia para outras coisas. Geralmente é esse que nós queremos oferecer para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele quer a nossa vida toda. O Senhor Jesus nos quer de todo o seu coração. O Senhor Jesus nos quer de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e Ele quer a nossa vida inteira para servir a Ele. A relação do discípulo e a vontade de Deus é que nós venhamos cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que nós venhamos cumprir a vontade do Senhor para nós. Ah, mas aí eu vou ter que abrir mão da minha vida. Ah, mas aí eu vou ter que abrir mão dos meus planos. Ah, aí eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos. Eu tenho uma boa notícia para você. Por maior que sejam os seus planos e os seus sonhos, os planos de Deus são maiores. A recompensa de Deus para as nossas vidas é maior. A gratificação que nós temos no nosso coração é maior. Não sei se você tem um alvo financeiro, eu não sei se você tem um alvo na sua vida, que você quer ter uma estabilidade, que você quer ter um estilo de vida. Mas esse estilo de vida seu não vai trazer a paz e a alegria que a vontade de Deus traz. Vamos abrir Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Esse eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. Romanos 12, versos 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu fico maravilhado com esse texto. Eu fico maravilhado, foi um dos primeiros textos da palavra do Senhor que eu me esforcei para aprender e para decorar. Porque se você vai lá na loja, escolhe um produto, esse produto ele pode ser bom. E ele pode até durante um tempo te agradar. Mas daqui a uns dias esse produto você vai ter que jogar ele no bazar. Você pode vir para o bazar missionário, porque esse produto ele já não enche mais o seu coração. Né? Você vai lá e compra aquele negócio, no primeiro momento é aquela alegria, aquele êxtase, depois vem o arrependimento do dinheiro que você gastou, quando chega a fatura do cartão de crédito, você fala, não, mas foi bom, olha só, foi bom, não sei o quê, mas isso é somente durante um tempo. Mas se você foi lá, comprou uma coisa que foi muito boa, foi maravilhosa, e aquele negócio te agradou demais, 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 ele não é perfeito, nunca vai ser, e ele vai ter os seus defeitos. Agora, a vontade de Deus para a nossa vida, ela sim, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita.
nós conseguimos estragar as nossas vidas, irmãos. Por melhores que sejam os nossos planos, por melhores que sejam as nossas boas intenções, nós conseguimos estragar as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele não estraga a vida de ninguém. Pelo contrário, Ele conserta vidas tortas. Ele conserta os caminhos errados que nós tomamos na nossa vida. Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui a oportunidade, cada um de nós tem um testemunho de alguma coisa que você queria voltar na máquina do tempo e dar um step na sua cara e falar: não faz isso não, meu irmão. Não faz isso não, porque isso vai te dar umas consequências terríveis. Porque a nossa vontade, meu irmão, ela estraga a nossa vida. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. E a conclusão que eu cheguei, lendo esses textos, e meditando, e perguntando para o Senhor qual era a vontade do Senhor para a minha vida. A vontade do Senhor para a minha vida é que eu viva aos pés da cruz. Que eu não saia dos pés da cruz. Quando a gente começa a distanciar um pouquinho dos pés da cruz, a gente começa a achar que a gente tem direito. Você começa a achar que você é melhor do que os outros. Não, isso aí é para fulano, para mim isso aí não serve. Não, para mim não. Mas por que, Deus, que eu estou passando por isso? Como se nós fôssemos melhor do que Jesus. Porque nós não passamos nem 10% do que o Senhor Jesus passou, nós não queremos passar. Deus, mas por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, você acha que ele está preocupado só com você? Meus irmãos, a relação do discípulo e a vontade de Deus é que o discípulo viva aos pés da cruz do Senhor Jesus. Eu tenho plena convicção de que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você viva mais quebrantado. Você tem que ser mais quebrantado. Você tem que quebrar esse topete que você tem. Você tem que ser mais quebrantado. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E eu penso que esse deve ser um dos maiores motivos das nossas orações. Nós estarmos quebrantados na presença do Senhor. Nós estarmos ajoelhados na presença do Senhor. A posição de estar quebrantado vem junto com a posição de estar prostrados, de joelhos, de braços erguidos, rendidos. Senhor, faça-se a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a vontade do Senhor. Meus irmãos, Jonas é lembrado por aquele que desobedeceu. Sansão é lembrado por aquele caso que deu errado. Quando falamos sobre o rei Saul, só lembramos das coisas ruins que ele fez. Que nós não sejamos lembrados como aqueles discípulos que quebraram a aliança com o Senhor. Que a nossa família não olhe para nós e fala: não, fulano é crente, mas ele você sabe, né? Ele é meia pedra, meio tijolo, ele ainda está ali no meio do caminho ainda. A relação entre o discípulo e a vontade do Senhor é que eu e você estejamos quebrantados na presença de Deus. Deus nos quer com o coração quebrantado. Deus nos quer com o coração contrito. E um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. O Senhor sempre ouve aquele que se humilha debaixo da sua poderosa mão. O Senhor tem misericórdia dos humildes e dos simples, mas o Senhor abate os arrogantes. E nessa manhã, o nosso coração arrogante, ele tem que cair por terra. O nosso coração que não quer fazer a vontade do Senhor, porque é uma luta constante, é uma luta diária, porque nós somos inclinados para agradar a nós mesmos. O diabo contou uma mentira para Adão e Eva que eles podiam ser agradados como Deus. E nossos pais acreditaram e nós nascemos com isso. Eu queria te convidar para orar mais uma vez essa manhã. E nessa oração você colocar o seu coração diante do Senhor.
Não sei se durante essa palavra tem alguma coisa que o Espírito Santo te lembrou que talvez você não tenha obedecido. Eu não sei se tem alguma coisa que você tem relutado em obedecer à vontade do Senhor. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que nós devemos estar quebrantados na presença de Deus. Nós devemos estar quebrantados diante do Senhor, porque a vontade dEle é que traz vida. Ele é o pão da vida. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro que vai nos trazer a vida eterna, senão o Senhor Jesus. Ó Pai querido, nós te damos graça, Senhor, essa manhã. Senhor, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito e tem dado, Senhor. Ó Pai querido, e essa manhã nós estamos aqui, Senhor, com o coração, ó Pai, diante da Tua presença, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que essa manhã o Senhor venha quebrar, meu Deus, toda a altivez. Que o Senhor venha quebrar, meu Deus, ó Pai, toda a presunção, meu Pai, de achar que nós somos melhores do que o Senhor, de achar que nós merecemos mais do que o Senhor. Ó Senhor, nós merecíamos era a cruz, e o Senhor nos livrou, meu Deus, desta morte terrível. Senhor, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, no lamaçal de pecado. Nós estávamos afundados, ó Pai, no lamaçal de pecado, mas o Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, o Senhor foi lá e nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino do Filho do Seu amor. O Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha, o Senhor nos lavou, o Senhor nos deu vestes novas, o Senhor colocou um novo cântico nos nossos lábios, e hoje nós podemos dizer aleluia, glória ao nome do Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor venha quebrar, ó Pai, ó meu Deus, a dureza do nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso, ó Pai. Ó Senhor, por melhores que sejam os nossos planos, por melhor que sejam os nossos sonhos, ó Pai, ó Senhor, a vontade do Senhor, ela é melhor para as nossas vidas. O Senhor não estraga a vida de ninguém, pelo contrário, meu Deus, quantas e quantas vezes o Senhor conserta as decisões erradas nossas, quantas e quantas vezes o Senhor nos dá novas oportunidades, quantas e quantas vezes o Senhor vai atrás daquela ovelha perdida, daquela ovelha que saiu do meio do rebanho, daquela ovelha que decidiu andar por conta própria, meu Pai. Mas o Senhor nos coloca nos ombros, ó Deus querido, aleluia. E o Senhor nos traz de volta, meu Deus, para a Tua presença, para o meio, ó Senhor, das Tuas ovelhas, para sermos cuidados do Senhor, para sermos tratados pelo Senhor, para o Senhor nos guardar e nos cuidar, ó meu Deus, de todo mal. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tratar o nosso coração essa manhã, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos faça quebrantado a Tua vontade e ao Teu querer, Pai querido. Nós te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tem dado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus.